Olá, amigas e amigos do canal O Argumento. Continuamos com a série História dos Esquecidos, aqueles apagamentos promovidos intencionalmente para ocultar as pessoas consideradas inferiores aos olhos dos sistemas segregadores. A exclusão dos indivíduos em cada tempo histórico, no caso, tem os seus porquês e seus interesses, sejam por crenças, por manutenção do poder político e social, ou até por algumas culturas e povos se acharem superiores aos outros. Roma impunha seus costumes e sua cultura, dominava, matava e escravizava os povos conquistados com o pretexto de que esses povos eram bárbaros. Na Idade Moderna, vários países europeus herdaram esse pensamento com o discurso de civilizar os povos conquistados. Destaca-se em meio à Segunda Revolução Industrial a Oficina do Mundo, como era conhecida a Inglaterra. Mas não só a Inglaterra invadiu países. Espanha e Portugal e outros também o fizeram. No nosso quintal, os portugueses promoveram mortes de milhões de nativos, bem como implementaram a escravidão que deixou sequelas até nossos dias. A ideia de superioridade eurocêntrica herdada não se aplica apenas a nativos afrodescendentes. Desde há muito, a mulher também era considerada inferior. E, em verdade, em muitas mentes, isto é ainda um pensamento de algumas pessoas. Os contextos históricos de todas as épocas não apresentam a história vindo das parcelas consideradas inferiores, e sempre exaltando nos documentos oficiais os grandes feitos econômicos, políticos ou do Estado ou das instituições, sempre protagonizada por homens brancos e de grande poder aquisitivo ou intelectual. Os historiadores, filósofos e sociólogos começaram a pensar sobre o contexto histórico visto pela perspectiva dos esquecidos, das maiorias que realmente fazem a história acontecer, deixando seu sangue e suor para nem uma linha sequer ser reconhecida sobre seus feitos. Isso acontece por racismo ou discriminação. Cita-se Antônio Gramsci, Carlo Ginzburg, Marc Bloch, Michel Foucault, Michel Perrault e outros. Em especial, Michel Perrault foi fundamental na emancipação das mulheres e na luta pelos seus direitos. Recomendamos a leitura do livro que acabamos de mostrar, Os Excluídos da História, Operários, Mulheres, Prisioneiros, escrito por Michel Perrault. Muitas foram as mulheres que ficaram à frente das lutas, não apenas pela igualdade dos direitos, mas também para serem reconhecidas socialmente. Mesmo os excluídos, elas sendo excluídas, várias foram as mulheres brasileiras que foram fundamentais nas mudanças, na quebra de paradigmas, preconceitos, alterando o senso comum tradicionalista. Falaremos de algumas destas mulheres. A primeira era negra, mulher e companheira de Zumbi dos Palmares. Seu nome era Dandara. Sua história é envolta em mistérios, visto que temos poucos documentos escritos sobre ela. Ela lutou pela liberdade dos escravos e seus algozes no período escravista. Não era a favor de acordos com o governo e participava como cabeça pensante
na elaboração dos planos e a defesa do quilombo. Era exímia no manejo das armas, caçava e ótima capoeirista. Quando Domingues Jorge Velho invadiu o quilombo, ela e outros quilombolas se suicidaram para não voltarem a ser escravos. Maria Quitéria de Jesus nasceu em 1792, no estado da Bahia. Quando completou 10 anos, sua mãe morreu e assumiu a casa criando seus 2 irmãos mais novos. Já adolescente, manejava bem as armas, caçava e montava. Ela se alistou no exército em 1822, usando o nome e a farda do cunhado. Cortou o cabelo se passando pelo cunhado e ingressou na artilharia do exército. Alguns meses depois, seu pai a denunciou, porém foi apoiada por oficiais a continuar sua carreira, sendo transferida para o batalhão dos Periquitos e comandou um batalhão de mulheres como consta. Por sua bravura e destreza com as armas, recebeu a honra de primeira cadete em 1823 e hoje existe uma medalha com seu nome. Anísia Floresta nasceu em 1810 em Pernambuco em uma família de latifundiários tradicionalistas. Formou-se no convento das Carmelitas e falava fluentemente francês e italiano. Aos 13 anos foi obrigada a se casar, mas se separou, o que não era comum para a época. Foi fundadora no Rio de Janeiro de um colégio para moças, ensinando trabalhos manuais, línguas, matemática e história. Sua proposta não era bem vista na época. Foi pioneira em defender a igualdade e independência da mulher, escreveu diversos artigos em jornais de São Paulo e no Rio de Janeiro, onde afirmava que a superioridade masculina estava apenas na força física. Foi também a primeira brasileira a publicar um livro, em 1832, com o título de Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Publicou mais de 15 obras, envolvendo-se também nos movimentos abolicionistas e republicanos. Nascida no Rio de Janeiro, Chiquinha Gonzaga foi obrigada a se casar aos 16 anos. Sua mãe a educou na música e ela era apaixonada pelo piano. Seu marido a proibiu de tocar, então ela largou o marido e ingressou no meio musical no Rio de Janeiro, tornando-se maestrina e compositora. Escreveu 77 peças teatrais, compôs mais de 2.000 músicas com ritmos diferentes e a primeira marchinha de carnaval da história, o Abre Alas. Também foi ativa nos movimentos feministas, republicanos e abolicionistas até 1935, quando veio a falecer. Patrícia Heder Galvão, mais conhecida como Pagu, foi um dos grandes nomes do movimento modernista brasileiro. Escreveu livros, poemas, além de peças de teatro e desenhos com técnicas modernistas. Aos 14 anos, fez um aborto. Defendia que a mulher tinha que ter autonomia sobre seu corpo. Conheceu o casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral no movimento antropofágico. Foi protagonista de um escândalo em 1930, casando-se grávida com Oswald de Andrade, recém-separado de Tarsila. Pagu e Oswald militaram no Partido Comunista Brasileiro. Ela protagonizou uma greve dos estivadores no Porto de Santos em 1931. Em 1935,
Foi presa no levante comunista por 2 anos e torturada. Foi solta em 1938. Em sua ficha criminal constam 23 ordens de prisão. Defendeu em artigos de jornal a mulher pobre e operária, criticando as conservadoras, femininas na sociedade. A nordestina Raquel de Queiroz foi jornalista, cronista, teatróloga, escritora, dramaturga e poetisa. Nasceu em 1910 e escreveu diversas obras literárias, expondo os problemas políticos e sociais do Nordeste, como o coronelismo e a seca. Foi presa em 1937 pelo governo Vargas, acusada de comunista. Durante a censura, seus livros O 15 e João Miguel foram queimados. Em 1977, foi a primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a 5ª cadeira. E também a primeira mulher a receber o Prêmio Camões em 1993. Zilda Arnes era médica e sanitarista. Foi a fundadora da Pastoral da Criança em 1983, instituição vinculada à Igreja Católica, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento integral de crianças carentes de 0 a 6 anos. Zilda ajudou a diminuir a mortalidade infantil no Brasil de 62 mil para 20 mil casos por ano. Indicada inúmeras vezes ao Prêmio Nobel da Paz, levou a Pastoral da Criança para diversos países, atendendo 1,5 milhões de crianças pelo mundo. Zilda veio a falecer aos 75 anos, realizando missões humanitárias no Haiti em 2010, na decorrência do terremoto. Citamos poucas mulheres, pois são muitas mulheres importantes. Na verdade, todas as mulheres são importantes. E muitas tiveram influência em várias conquistas feministas e nos direitos sociais e nas transformações legais que legitimam esses direitos. E lembremos que tivemos uma presidente mulher, Dilma Rousseff. E ela foi injustamente, retirada do cargo, pois a elite burguesa da extrema-direita ficou incomodada ao ver negros nas faculdades, de ver filhos de empregadas tornando-se doutores, de ver os pobres no aeroporto, E a classe operária então começava a se destacar onde antes não podia. Negros, mulheres, indígenas, ou melhor, nativos originários, e nas legislações defenderam as mulheres, os negros, e os restantes das pessoas fragilizadas, como também a comunidade LGBT. A educação crítica é e sempre foi um perigo para as ideologias excludentes, pois um cidadão instruído não se deixará levar facilmente pelas falácias disseminadas nas mídias oficiais e nas redes sociais. O machismo é um absurdo, visto que esse pensamento não leva em consideração o direito à igualdade da mulher. O que devemos sempre respeitar todas as mulheres. Nossas mulheres são nossas mães, filhas, mulheres. Sem elas, nenhum de nós estaria aqui. Então fica uma homenagem aqui a todas as mulheres, mães, filhas
que batalham todos os dias, inclusive a minha querida mãe Helena. Um beijo, minha mãe. O canal O Argumento agradece a presença de todos e, se gostar, assista nossos vídeos, se inscreva no canal, deixe um like. Não trabalhamos monetizado, somos aqui para conscientização e conhecimento para todos. E uma boa noite, boa tarde, bom dia para você. Até a próxima em O Argumento.